Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece dos aflitos. Emmanuel. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nossos erros, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não cessará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono, no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neste momento, rendendo graças ao Pai e elevando o pensamento para estarmos envoltos com a sua presença e através de seus enviados e dos Espíritos superiores, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, Pai. Pai, somos ainda muito pequenos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e reforma íntima. Pela vossa bondade, te suplicamos auxílio para que possamos estar em vós, pois sabemos que Tu estás em nós e em tudo se manifesta. Assim, envoltos com a Tua presença e a Tua luz, nós saudamos a Trindade superior, Pai, Filho e Espírito Santo, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalha no amor e no desenvolvimento. Pedimos forças aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e a toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, a Xangô e ao caboclo Tupinambá. Pedimos pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente paz em nós e em nossos corações, para podermos disseminá-la
e promovê-la. Pedimos pelas crianças que possam viver em paz e ter um lar para viver o amor. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e todos os projetos sociais da CFA. Pedimos por todos os espíritos, encarnados e desencarnados, cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Ti, Pai, por cada um deles. E rendemos glória a Ti, Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como é desde o princípio e assim como será sempre. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, lei de causa e efeito. Lucas, capítulo 11, versículos 5 a 13. Disse-lhes ainda: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada a lhe oferecer, e, se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados na cama comigo, não posso levantar-me e dar-te-los. Digo-vos, embora não se levante para dar-lhes, por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães precisar. E eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo o que pede recebe, todo o que procura encontra, e ao que bate lhe será aberto. Qual de vós é o pai que, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará em vez de peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, o do céu, dará um espírito bom aos que lhe pedirem. Explicação. Os comentadores atribuem de modo geralmente a este trecho um sentido de regras para a oração. Realmente, o sentido mais evidente é esse, que se volta para Deus pedindo algo, obtém. São uma espécie de apótemas que apresentam ligeiras graduações. O pedido simplesmente verbal, a procura que supõe esforços pessoais e o bater que exprime insistência maior. Lucas coloca essas expressões após a parábola do amigo inoportuno, para confirmar qual deve ser nosso modo de proceder quando desejamos alguma coisa. Não basta pedir ligeiramente e esquecer o pedido. É indispensável mentalizar com insistência, batendo na tecla com pertinaz consistência, concentrando-nos no que desejamos, sem duvidar, sem hesitações, sem variações. Existem muitas obras a respeito da mentalização revelando-nos os segredos a utilizar para obter o que necessitamos. São de domínio público e constituem uma realidade no domínio do intelecto. A parábola em Lucas é elucidativa. O amigo procurado não pode atender ao que pede. Perturbaria o sossego da família e muito se incomodaria. Mas o solicitante insiste de tal forma que acaba obtendo. Diz Agostinho que devemos insistir no pedido porque Deus tem mais desejo de dar-nos do que nós de receber. Mas por vezes adia a doação para que não se apequene pelo recebimento imediato. Não vemos muita ligação deste trecho com a prece, pois Jesus ensina que não é pelas repetições inúteis que recebemos. Haveria nisso até uma contradição. Por isso, compreendemos que o trecho se refere realmente ao ensino da mentalização.
Vem depois alguns exemplos que nos esclarecem que jamais receberemos coisas ruins se mentalizarmos coisas boas. Ninguém receberá pedra se pedir pão, nem cobra se pedir peixe, nem escorpião se pedir ovo. Ou seja, os males que nos chegam são devidos a mentalizações errôneas de nossa parte. Se mentalizarmos certos, receberemos do Pai que habita nos céus, ou seja, no nosso interior, em nossos corações, somente coisas boas. Se os homens maus, por sua ignorância e incapacidade, não cometem essas maldades com seus filhos, como faria o Pai, que é o bom e o amor absolutos e infinitos? Lição preciosa para nós, que vivemos a queixar-nos da vida, das doenças, das dificuldades e, apesar dessas mentalizações, pretendemos que tudo corra com facilidades. Somos responsáveis únicos dos nossos erros e colhemos o que plantamos, pois somos exatamente o que pensamos. Somos hoje a obra de nossa mentalização de ontem e colhemos hoje o que ontem plantamos com nossa mente deficiente e ignorante. Explicação esotérica. A individualidade colhe outras lições ainda dessas palavras cheias de sabedoria. É a revelação da técnica da lei de causa e efeito. De fato, esta lei é baseada na mentalização. Julgam muitos que a lei de causa e efeito é provocada pelos atos e pelas palavras de alguém. Entretanto, o que mais provoca a reação da lei é o pensamento, muito mais forte que qualquer palavra ou gesto ou ato. Matéria produz matéria, espírito produz espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, conforme João capítulo 3, versículo 6. Então, o karma provocado por palavras e atos é físico, mas o karma criado pelo pensamento é espiritual, é inerente ao espírito. Sabemos, pois, que o que fazemos traz consequências agradáveis ou desagradáveis, dependendo de nossa força de pensamento na ocasião e de sua persistência e intensidade. Se a palavra de Lucas pode evidentemente referir-se à prece, ou melhor, aos pedidos, porque prece não é apenas pedir, as frases sentenciosas que vêm a seguir têm outros sentidos. Quem pede, recebe o que pede, bem ou mal. Quem procura, encontra o que busca, bem ou mal. E a quem bate, será aberta a porta que levará à alegria ou à dor, dependendo da direção de nossas batidas. Portanto, aí se encontra a essência última da lei da causa e efeito. O efeito corresponderá à causa que tivermos colocado livremente, mas o efeito não poderá ser modificado por nenhuma ação ou situação externa. Colocada a causa com livre-arbítrio, virá o efeito inevitável e exatamente correspondente. Lição oportuníssima para a individualidade responsável pelos pensamentos. Tudo que esta inculcar à personalidade voltará como sentimento para o espírito, na mesma existência ou em vidas posteriores. A personalidade talvez não colha os resultados, pois em vida posterior já não mais existirá. Mas o espírito é sempre o mesmo e, portanto, o sofrimento o colherá em cheio, não podendo escapar do que haja plantado, a não ser que suba de plano pela evolução. No Evangelho de hoje, temos a oportunidade de entender o mecanismo da mentalização e a necessidade de fazermos esta mentalização com insistência, ou seja, mentalizarmos sem duvidar do modelo mental que estamos fixando. É uma lição preciosíssima para nós,
nos ensina a mudarmos o nosso modelo mental, que pode estar baseado em coisas ruins, tais como doenças, tristezas e etc. Pois se aquilo que mentalizarmos se torna realidade, conforme aprendemos, hoje temos que fixar nossos pensamentos e mentalizarmos alegria, saúde, bem-estar, amor, enfim, tudo o que seja bom e que nós desejamos para nós e para os outros. Sendo assim, mudando esse modelo mental de forma positiva, ele se torna realidade. E mais, nos esclarece a técnica da lei de causa e efeito, para entendermos a causa que dermos livremente, lembrando do que nós temos o nosso livre-arbítrio, implicará em um efeito, seja benéfico ou não. E por ser uma lei colocada uma causa, um modelo mental, o efeito acontecerá inevitavelmente, tal como uma forma pensamento, ou causando a ação que projetamos. Então daí nós verificamos a necessidade de primeiro entendermos a técnica e assim, depois disso, vigiarmos nossos pensamentos para que não produzam efeitos indesejáveis ou nocivos a nós ou a outras pessoas. Mas, se nós tivermos algum pensamento que se inicie na sua formação em nossa mente e que nós não estamos em concordância com ele ou com aquilo que ele produzirá, que nós possamos imediatamente detê-lo, dizendo taxativamente que não o qualificamos, dissipando-o em nossa mente e colocando sobre ele um pensamento em sentido contrário, de forma a restabelecer de imediato a nossa vibração em consonância com Deus. Como já havíamos aprendido, com o Mestre, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que possamos vigiar e orar os nossos pensamentos, que possamos controlá-los, que possamos criar modelos mentais positivos, benéficos a nós e a todos, que sejamos luz, que façamos luz. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.